Olá pessoal, prezados colegas, alunos. Como havíamos combinado, então, iniciaremos a partir de agora uma série de videoaulas sobre o conteúdo programático da nossa disciplina. Apenas a título inicial, eu gostaria de salientar que talvez os primeiros tópicos algumas das turmas já tenham visto em sala de aula, mas em função de que eu preciso mantê-los devidamente atualizados e deixar todas as turmas pelas quais eu leciono essa disciplina numa situação de igualdade com relação à matéria, eu inicio pelo tópico que ficou pendente da última turma, que seriam os prazos processuais, né? Também combinei com vocês que serão vários vídeos com mini aulas, né? Isso para facilitar o aprendizado e para que elas não se tornem tão maçantes assim, né? Então não quero fazer aulas longas, videoaulas longas, mas videoaulas curtas, com o conteúdo, com os tópicos da disciplina, tópico a tópico, né? E com a evolução da questão do coronavírus e da suspensão das aulas, a gente vai adotando novas práticas também, como trabalhos discentes. Tá legal? Pois bem, pessoal, o primeiro tópico então que a gente vai abordar hoje se chama prazos processuais. Bom, como vocês bem sabem, a gente tem no direito três tipos de prazos. Mas antes de falar sobre eles, é importante a gente entender o que são prazos. Bom, prazo nada mais é do que o período de tempo destinado pela lei, pelo juiz ou pelas convenções, para convenções das partes, né, os acordos das partes, para que determinados atos processuais sejam realizados. Desse pequeno conceito, eu consigo extrair desde já que possuímos três tipos de prazos. Os prazos podem ser os prazos denominados de 1. Prazos legais, 2. Prazos judiciais e terceiro, os prazos convencionais. Bom, o que seriam os prazos legais? Os prazos legais nada mais são do que aqueles fixados pela lei. A título de exemplo, prazo para a interposição de um recurso ordinário. A legislação trabalhista fixa como prazo para interposição de um recurso ordinário 8 dias. Para interposição de embargos de declaração, a lei fixa o prazo legal de 5 dias. Então, esses são os prazos legais. Já os prazos processuais, ou melhor dizendo, os prazos judiciais, são aqueles fixados pelo juiz. Quando são fixados pelo juiz, é porque não há um prazo legalmente estipulado para aquele ato. Título de exemplo, quando o juiz fixa um prazo para que uma parte traga aos autos uma determinada informação, um determinado documento, ou preste um determinado esclarecimento aos autos, né? Então, esses prazos, por não estarem previstos previamente na legislação, cabem ao juiz fixá-los. E, por fim, nós temos a terceira categoria de prazos, que são os denominados prazos convencionais. Bom, convencionais porque vem da convenção, do livre acordo, do livre acerto entre autor e réu. Obviamente que nessa categoria de prazos, os menos comuns são os prazos convencionais. A legislação fala, o artigo 218 do Código de Processo Civil admite a suspensão do prazo, por exemplo, permitem que as partes convencionem um prazo de suspensão do processo para fins de realização de um determinado acordo. Então, aquele prazo destinado à negociação das partes. Então, reforçando, nós temos três tipos de prazos: prazos legais, os prazos judiciais e os prazos convencionais, cada qual com a sua peculiaridade. Enquanto os legais são fixados pela lei, os judiciais fixados pelo juiz e os prazos
convencionais, aqueles que as partes ajustam. Obviamente, né, que as partes não têm o condão de alterar prazos legais, né? Não é pela convenção das partes que se estipulará um prazo diferente para a interposição de um determinado recurso, né? Só a título de exemplo para deixar as coisas bem esclarecidas. Os prazos convencionais são aqueles em que a própria legislação autoriza que as partes convencionem, né? Mas as partes não poderão convencionar prazos para a interposição de recursos, já que são esses prazos fixados pela lei e não admitem a convenção das partes a esse respeito. Bom, muito interessante estabelecer, pessoal, que a legislação trabalhista foi afetada na contagem de prazos pela reforma. O que nós tínhamos até a reforma trabalhista de 2017? A contagem de prazos em dias corridos. A CLT, nos seus artigos 774 e seguintes, a exemplo do que já traz o novo Código de Processo Civil, aliás, copiando e padronizando a contagem de prazos, e estabeleceu que os prazos serão contados em dias úteis. Permitam aqui fazer uma leitura do artigo 775 da CLT. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis. Em dias úteis. E como eles são contados? Bom, basicamente, a contagem de prazos se dá com a análise da seguinte regra. 3 observações. Primeiro, já descobrimos que são em dias úteis. Dias úteis excluem-se, obviamente, os feriados, os sábados e os domingos, né? Os dias úteis, aqueles considerados pelo Poder Judiciário para a realização dos atos processuais. Repetindo, exclui-se, obviamente, os feriados e também o sábado e o domingo. Além disso, pessoal, a segunda regra que deve ser observada é que exclui-se o dia de início, ou seja, o dia em que a sentença foi publicada, ou seja, em que a decisão que demanda a realização de um determinado ato processual foi publicada, esse dia não conta, mas sim o dia útil imediatamente seguinte. E eu incluo nessa contagem o dia final. 3 regras, observaram? Dias úteis, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de término. Pois bem, pessoal, num exemplo prático, como ficaria essa questão? Observadas as minhas limitações, né, eu não tive condições de me preparar em razão de que as coisas foram muito rápidas, eu não tive condições, por exemplo, de adquirir um quadro para que eu pudesse tratar dessa questão de uma forma mais didática possível. Mas enfim, dentro das nossas limitações, já que estamos todos de quarentena, eu estou aqui fazendo um esboço do que seria uma contagem de prazos. Observem aqui que eu fiz uma régua de tempo. Nessa régua de tempo, eu tenho, obviamente, um dia de início, que seria o dia 18, uma quinta-feira. 18, uma quinta-feira. E coloquei aqui nessa minha regra o dia 2 como sendo o último dia desse meu prazo, também o último dia dessa minha régua de tempo, também sendo uma quinta-feira. Imaginamos o seguinte exemplo. Tá? Eu tenho uma decisão, uma determinada sentença, que ela é publicada no dia 18. Então, no dia 18, uma quinta-feira. Dessa decisão, eu tenho a intenção de interpor um recurso ordinário. Esse recurso ordinário, a gente vai ver lá na frente, espero que em aula presencial, a gente tem um prazo de 8 dias. Bom, quero saber, afinal de contas, até quando eu tenho para interpor esse meu recurso ordinário. Então, repetindo, publicado dia 18, uma quinta-feira, meu prazo é de 8 dias. Vamos às 3 regrinhas básicas de contagem de prazo. Primeira, dias úteis, ok? Segunda, exclui-se o dia de início. Terceira, inclui-se o dia de término.
Então, partindo-se disso, como ela foi publicada na quinta-feira, dia 18, eu não conto o primeiro dia. Conto o primeiro dia útil imediatamente seguinte, dia 19. Vou excluir aqui todos os dias não úteis, sábados e domingos, como, por exemplo, o dia 20 e o dia 21, um sábado e um domingo. E eu tenho, portanto, que, seguindo 8 dias úteis nessa minha regra, o meu prazo final para a interposição desse recurso ordinário vai terminar numa terça-feira, dia 30. Tá bem, pessoal? Então, basicamente, é assim que se faz a contagem de prazos processuais. Lembrando que a reforma trabalhista adotou a técnica processual já obtida pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, o que antes eram em dias corridos passou-se a ser em dias úteis. Lembrando, obviamente, que nos termos do artigo 775-A da CLT, suspendem-se os prazos, o curso do prazo processual, nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, as denominadas férias forenses. Bom, visto isso, eu gostaria de tratar uma questão muito importante com vocês e que, aliás, tem a ver com a atual situação, que é a possibilidade da suspensão dos prazos processuais. E aqui, pessoal, permitem-me fazer a seguinte observação com vocês. O artigo 218 o artigo 221 do Código de Processo Civil traz a seguinte situação: suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Civil. O artigo 313 traz um rol de situações em que há a suspensão dos prazos. Então, observem o seguinte, caros alunos. Os prazos, eles são fatais, certo? E peremptórios. Isso quer dizer que a parte que não exercer o ato no prazo determinado pela lei, pelo juiz ou no prazo convencionado, não poderá reproduzir esse ato. Operar-se-á aí a denominada preclusão, que vamos ver mais tarde. Mas existem certas circunstâncias que demandam a suspensão do prazo processual. A suspensão nada mais é do que o congelamento do prazo. Suspender significa parar, congelar, né? Bem, nas situações previstas, certo? Professor, mas que exemplos o senhor poderia dar para nós? Bom, o exemplo que nós estamos passando hoje, né? Observem, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a exemplo, obviamente, de todo o judiciário brasileiro, expediu uma resolução, que é a denominada Resolução 06 de 2020. Essa resolução de 06 de 2020, ela em razão da pandemia do Covid-19, ela determinou a suspensão dos prazos processuais. No primeiro momento, até dia 27 de março, mas agora já foi estendido para todo o mês de abril, tá? Foi aditada agora na sexta-feira, na última sexta-feira do mês de março. Observem, alunos, que neste rol do artigo 313 está inclusa a seguinte situação: suspende-se o processo por motivo de força maior. Suspende-se o processo por motivo de força maior. A resolução 06/2020, ela determinou a suspensão de todos os prazos processuais que tramitam no judiciário trabalhista abrangido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E o fundamento legal utilizado pelo tribunal para a suspensão deste prazo nada mais foi do que a força maior. O TRT coloca explicitamente na resolução como fundamento o artigo 313.6 do Código de Processo Civil
para que se possibilite a suspensão dos prazos processuais nesse atual momento. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia de que, excepcionalmente, os prazos poderão ser suspensos nestes casos aqui. É interessante também lembrar para vocês que os prazos também poderão ser prorrogados. Prorrogados nos termos do artigo 775 da nossa CLT. Observem lá, por favor, quem acessem sempre a CLT comigo. Parágrafo 1º, inciso 1º. Quando o juiz entender necessário ou em virtude de força maior devidamente comprovada. Bom, pessoal, então é importante a gente observar que aos prazos processuais há o regime da expressa previsão legal, né? E em que a sua suspensão é uma exceção em hipóteses também previstas na lei. Eu gostaria também de lembrar a vocês que o recesso forense, já por expressa disposição da súmula 262 do TST, é um exemplo de suspensão dos prazos processuais. Isso é muito importante porque existia uma certa dúvida na doutrina sobre a natureza do recesso forense com relação aos prazos. Então, tanto a lei como a nova legislação, como a súmula 262, deixam bem claro que se trata de período de suspensão dos prazos processuais. Tá? Bem, pessoal, então aqui vai o nosso primeiro tópico da aula, denominado prazos processuais. Espero que eu tenha sido bem claro e bem objetivo, ressaltando que a minha intenção aqui é fazer pequenos vídeos para que vocês tenham o conteúdo em tópicos, tá? Teremos vários tópicos em pequenos espaços de tempo. Também eu me coloco à disposição pelo e-mail da instituição para responder a todas as dúvidas que se fizerem necessário sobre os tópicos que a gente está vendo através desta videoaula. Peço também aos colegas que repassem isso para todos os demais colegas, né, que não se inscreveram no canal do YouTube disponibilizado ou que não acessaram o e-mail, né, para acesso às aulas. Pessoal, espero que estejam todos bem. Eu gostaria de ressaltar que a Universidade de Passo Fundo ela é incansável no sentido de não só dar suporte a toda a sociedade, fazendo parcerias com o município para auxiliar nesse período de crise, mas também incansável no sentido de tentar proporcionar aos alunos o aprendizado, ainda que à distância. E espero que vocês tenham, de alguma forma, gostado desse sistema. Se tiverem contribuições ou críticas, por favor, fiquem à vontade. Eu não tenho nenhuma afinidade com vídeo, né? Não é esse o meu sistema de dar aula. Estou aprendendo com eles. Acredito que nos próximos vídeos ainda serão melhores que esse, ou menos piores, pelo menos, né? E que também as coisas estão sendo um pouquinho improvisadas, porque, enfim, eu me recolhi sem muito tempo de preparar uma sala de aula adequada no meu espaço de casa para atender a essa necessidade. Fica aqui um abraço a todos e um desejo aí de saúde, né, e tranquilidade para nós. Um abração, até o próximo encontro.